E no vídeo de hoje, a gente vai seguir aqui com nossos unboxings, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Inner Voice, que é o deckzinho aqui político. Então a gente vai ver aqui muitos vampiros titulados, muitas ações. Bora lá? Então, seguindo aqui com o nosso último unboxing dos 4 decks, vai vir aqui para a trilha do poder e da voz interior. Então, vamos começar lendo aqui um pouquinho sobre o que essa trilha se remete. Então vamos lá. Seguidores da trilha do poder e da voz interior são mestres da luta eterna, ambiciosos, implacáveis e inabaláveis em sua busca por dominação. Eles usam todos os meios necessários para forçar mortais e membros inferiores à submissão, com seu poder selado pelo terror que o inspiram. Os vampiros do Sabá que comandam este deck são manipuladores experientes e guerreiros ferozes. Com seus poderes de dominação e presença, eles incitam obediência e inquietação em igual medida, enquanto potência e fortitude garante que possam impor seu domínio com eficiência brutal. Então, vamos conhecer um pouquinho destes minions que trabalham aqui com presença e potência. Seguindo os mesmos padrões, aqui a gente vai ter a tokenzinha e aqui os minions. Então, começando aqui com as novas regras. Então, esse deck introduz novos poderes, habilidades e regras para o Sabbath Kindred. Veja mais nesse QR Codezinho aqui ou neste site. Aqui o símbolo da White Wolf e da Black Chantry. E aqui a token do Path of Power and Inner Voice para você poder colocar no seu minion. Se você estiver utilizando ali algum minion do Sabbath que não seja essa trilha, que seja um vampiro destrilhado e você queira trilhar ele para Inner Voice, você tem um token para representar. E vamos começar aqui então com as cartas de cripta. Depois a gente entra aqui na livraria. Então, começando aqui com o Brujah Onkabetse. Ele é um Brujah capacidade 4. Ele tem fortitude, potência e presença no básico. Hexton Savage, também Brujah, capacidade 8. Ele tem dominação, potência e presença no superior, além de Celerity no básico. Ele é arcebispo de Geneva. Aliados e vampiros com capacidade 3 ou menos não podem bloquear ele. Então, ó, já elimina ali todos os aliados do Defensor, já não podem bloquear ele. Deck de mendigo também vai ficar só vendo ele passar. Uresek, arcebispo de Budapeste, tem Celerity, potência e presença no superior, dominação e fortitude no básico, capacidade 8, enquanto a sua presa tiver 10 ou menos, o Uresek tem mais um voto e mais um bleed. Então já é um arcebispo com 2 de voto, e se tiver ali pro endgame, que nem é tão endgame assim, 10 de pool, ela fica com 3 de voto e 2 de bleed. Venceslava, a implacável, Brujah, com dominação, fortitude, potência e presença no superior, e uma Celerity no básico, capacidade 9, arcebispo de Ostrava, e uma vez por turno, depois da resolução de uma action performada por ela, em que a sua presa tenha queimado um ou mais de pool, você ganha um de pool. Não é uma ação, qualquer ação, pode ser um bleed, pode ser uma ação política. Ela fez uma ação, deu um Kaine, o cara queimou 3. No final das contas, você ainda ganha um de pool pela habilidade dela. É bem legal. Damian, La Sombra, capacidade 8, arcebispo de Pittsburgh. Ele tem dominação, oblivion e potência no superior, fortitude e presença no básico. Enquanto você controlar um cardeal, ele tem mais um de bleed. Lika, The Purger, La Sombrazinha também com dominate e potência básicas, cap 3. Lily, a basinha cap 5, tem potência no superior, dominação, fortitude e oblivion no básico. Asha, La Sombra com dominação e potência no superior, Oblivion e presença no básico. Ela é bispa cap 6. A Aradia, Ventru cap 10, ela tem animalismo, dominação, fortitude, potência e presença no superior. Ela é cardeal e ela pode destravar depois de performar uma ação política. Ela já tem 2 de bleed. Fez uma ação política bem sucedida, ela destrava, já bleeda 2. Bem legal, e um cardealzinho aqui com 3 votos, né? Concórdia, cap 6, bispo. Ela tem dominação no superior e presença no superior, além de ter fortitude e potência no básico. In Aie é um Priscus. Enquanto o seu predador controlar mais minions que você tem mais um de hand size. Ele é cap 7, tem potência e presença no superior, além de ter dominação e fortitude no básico.
E por último, Suira, uma Ventrou Cap 2 com presençazinha básica aqui. Então esses aqui são os minions do Power and Inner Voice, os 12 minions. Vamos seguir aqui agora para a Cripta, já começando aqui com 3 Absolute Turn, que é uma carta nova que pode ser utilizado como modificador ou como reação, normalmente utilizável durante um referendo político. No básico, esse vampiro ganha 3 votos, e no superior, vampiros que não são do poder da voice interior têm menos 1 voto. Ela custa 1 de sangue. Então se você estiver agindo, você pode dar 3 votos ou tirar 1 voto de quem não é da sua trilha, ou se você estiver reagindo, ou seja, se for a votação de uma outra pessoa, você pode ganhar 3 votos, ou dar menos 1 voto para todo o resto da mesa ali, se você for o único trilha também. Carta bem legal, e assim, tirania pura. Adorei, 10 de 10 aqui. 2 banimentos, cartinha antiga, referendo político. Escolher um vampiro mais novo. Se o referendo for aprovado, você move aquele vampiro para sua região incontrolada. Quaisquer cartas ou counters que estejam naquele vampiro permanecem nele, porém fora de jogo, enquanto esse vampiro permanecer incontrolado. Black Forest Base. Essa aqui é sem sombra de dúvidas o trunfo dos reprints desse deck. Essa carta aqui ela saiu como rara exclusivamente em 2006, há 19 anos atrás. É uma carta muito forte e muito cobiçada. Custava uma pequena fortuna, mas agora tá aqui. Fácil de conseguir. Só comprando aqui o pré-con você já vai ter uma. Decks de Voto de Sabá agradecem a Black Chantry por isso aqui. A Black Forest Base ela é uma location que requer um vampiro do Sabá pronto. E uma vez por turno, um vampiro do Sabá, qualquer um, não precisa necessariamente ser seu, então seus oponentes também, podem chamar um referendo para que o seu controlador ganhe 2 de pool. Esse aqui é uma ação política com mais 1 de stealth. Changelings Allies podem queimar essa carta aqui com uma ação com mais 1 de stealth. Considerando que no V5 nós não temos Changelings, isso aqui no formato V5 é uma carta que não sai da mesa de maneira tradicional. É bem legal aqui para poder, todo turno você pode ficar chamando uma ação para poder ganhar pool. Cardial Benediction é uma carta de título, requer um vampiro do Sabá. Você escolhe um vampiro do Sabá com capacidade 7 ou mais. Se o referendo for um sucesso, você coloca essa carta nesse vampiro para representar o título único de Cardial. Durante esse referendo, quem não é do Sabá não pode castar votos ou balotes. 3. Catatonic Fear. Cartinha aqui de combate, que custa 1 de sangue. No básico da presença, combatentes, e no superior, combatentes, e ao final do combate, se a distância é curta, esse vampiro causa 1 de dano imprevenível no vampiro opositor. 2 Cold War, ação política nova, requer um vampiro do Sabá. Escolha um Matusalém ou uma location. Se o vampiro agente for um cardeal, você escolhe o Matusalém e a location. Referendo bem sucedido, esse Matusalém queima 3 de pool, e a location é queimada. Então, o que você pode utilizar para poder queimar aquela location que está te atrapalhando e ainda dar um Kaine exclusivo só em quem você quiser, sem precisar ficar pingando em mais ninguém. Cartinha sensacional. Creepshow Cassino, Master Location, custa 2 de pool. Você pode travar essa carta durante o anúncio de uma ação indireta para dar para um vampiro seu mais 1 de furtividade, mesmo que a furtividade ainda não seja necessária. Vai chamar uma ação política, já trava ela aqui, então você chama uma ação política dentro do cassino, ela já vai ter ali seus 2 de stealth, um padrão da política e mais 1 daqui. Dare in the Down, carta de fortitude. No básico, vampiros não podem bloquear essa ação, você toma 2 de dano imprevenido no final da resolução da ação. E no superior, você toma somente 1 de dano imprevenível, e vampiros continuam sem poder bloquear essa ação. 5 Deflection, cartinha de Dominate, para repassar bleed, custa 1 de sangue, somente utilizável se o minion estiver sangrando você depois que os bloqueios já foram declinados. No básico, você trava o vampiro reagente e muda o alvo do bleed para um outro Matusalém. E no superior, você não trava o vampiro reagente. Dia de los Muertos é uma Master, apenas um único Dia de los Muertos pode ser jogado por jogo. O primeiro referendo de um vampiro de Sabá que você controla passa automaticamente neste turno. Você pula os votos da Political Step. 4 Dominant Personality, cartinha nova aqui, requer potência ou presença. Com potência ou presença básica, apenas utilizável se o minion tentar bloquear. O minion que está tentando bloquear tem menos 1 de intercept. E no superior, somente utilizável quando a ação ela é anunciada, você escolhe um vampiro, aquele vampiro não pode nem tentar bloquear essa ação. Então, tipo um Seduction aqui, ou você tira o intercept do cara, ou você já inutiliza ali um minion de bloqueio. Não custa nada. 3, Empire Falls, uma política nova, requer um vampiro do Sabá, escolha um ou mais Matusaléns. O referendo bem sucedido significa que cada Matusalém queima 1 de pool,
um adicional de 3 de pool se aquele Matusalém controlar um vampiro de capacidade 8 ou mais. Então você pode pingar 1 de dano ali em quem você quiser na mesa, e se o cara tem um vampiro de cap 8 ou mais, ele toma 4. 6, Enchant Kindred, cartinha comum aqui de presença. No básico, bleed com mais 1 de bleed, e no superior, uma ação com mais 1 de stealth para poder passar 2 de sangue para um vampiro mais novo na sua região incontrolada. Comum aqui como aceleração, né? Você começa subindo um vampiro mais gordo, e depois vai usando a Enchant Kindred para trazer outros vampiros para jogo o mais rápido possível, pulando ali o tempo da sua fase de influência. Break Drive, depois de uma ação bem sucedida, somente utilizável depois da resolução da ação. No básico, você destrava esse vampiro se a ação foi bem sucedida, e no superior, você destrava esse vampiro mesmo que a ação tenha sido bloqueada. 2 Iron Glare. É uma comunzinha que se enquadra naquela muito tempo sem lançar, cartinha legal, versátil, não prende na mão e é bom ter novamente aqui no mercado. No básico, com presença e potência, e aí lembrando que aqui não é ou, tá? O vampiro tem que ter os dois. Normalmente utilizável durante uma ação política, na hora dos votos, esse vampiro ganha 2 votos, e com ela no super, você dá mais 2 de bleed. Então ela nunca vai ganchar na mão, porque ou você usa pra poder ganhar voto, ou você usa ali pra poder bridar. E como é um modificador de ação, você dá o bleedzinho de 1 que seja, e depois se aumenta em mais 2. 5 Kaine Resourced Contested. Aloque 4 pontos entre 2 ou mais Matusaléns. Se o referendo for aprovado, cada Matusalém queima 1 de pool para cada ponto alocado nele. 2 Magnetic Authority, cartinha nova aqui também. Ela requer Dominate ou Potência, apenas utilizável durante a resolução de um referendo político que passou. Você adiciona 2 de sangue a um vampiro sabá na sua região incontrolada, ou no superior você adiciona 1 de sangue para cada vampiro sabá na sua região incontrolada. Então, se você tem 3 ou 4 vampiros na sua região incontrolada, você vai querer fazer aqui provavelmente no superior e colocar 1 de sangue em cada. Caso contrário, se você só quiser agilizar a sua vida, se só tem 2 ou um vampiro, você pode colocar 2 de sangue diretamente no único vampiro ali para poder também ganhar tempo. Então aqui é tipo um Volter, que você vai utilizar assim que o referendo passou, você passa sangue para baixo. Enquanto o Volter você coloca no seu pool, o Magnetic você coloca na sua Uncontrolled. 3 Majesty, então carta de combate aqui que custa 1 de sangue. No básico, strike a Combat Ends, em combate, e no superior você finaliza o combate e destrava este vampiro. 5 On the Quivive, então cartinha de reação aqui, somente utilizável por um minion travado. O minion só pode jogar um On the Quivive entre Unlocks Phase. Esse minion acorda e pode tentar reagir e bloquear como se estivesse destravado. E se esse minion for um aliado, ele não destrava normalmente durante a próxima fase de destravar. Power Base Madrid, então é uma location única que custa 1 de pool. Se essa carta tiver 3 ou menos marcadores durante a sua fase de destravar, você pode adicionar um marcador nela. Você pode travar essa carta durante uma ação política, durante um referendo, para dar para um vampiro titulado do sabá que você controle mais um voto para cada marcador nessa carta. Vampiros controlados por outros Matusaléns podem vir queimar todos os marcadores aqui como uma ação direta. Então ela entra, na sua unlock você coloca um marcador, na próxima 2, na próxima 3. E aí você pode ficar travando ela para ficar dando 3 votos pro seu minion ali durante todos os referendos políticos. Se alguém vier queimar, depois ela volta a encher novamente com calma também. Private Audience, cartinha antiga, modificadorzinho de ação que agora, na nova errata, não custa mais sangue. Requer um arcebispo, prispus, cardeal ou regente, somente utilizável durante a contagem de votos durante uma ação política, antes dos votos e balotes serem jogados. Vampiros que não são do sabá não podem castar votos e balotes durante este referendo. Então, só sabá vota. Privileged Position é uma Master nova, requer 2 ou mais vampiros que seguem a trilha do poder e da voz interior. Coloca essa carta em jogo. Depois de um referendo chamado por um vampiro que você controla que passe, você pode travar essa carta para fazer com que a sua presa perca 1 de pool. Então você chama um referendo. E aqui ó que legal. Depois de um referendo chamado por um vampiro que você controla. Não precisa ser carta de referendo. Então se você chamar, por exemplo, uma Black Forest Base para poder ganhar 2 de pool, se o referendo for um sucesso, você já trava aqui e o cara perde 1 de pool. Se for com aquela bruhazinha lá, que se o cara perder pool, você ganha pool, então olha o ciclo. Você pode ganhar até 3 de pool ali numa Black Forest com aquela minionzinha. Bem legal. Requer 2 vampiros, é coisa relativamente fácil. Eu acho que é uma carta muito útil aqui. Se você conseguir usar ela 2 ou 3 vezes, ela já se pagou muito fácil. Cartinha bem bacana. Regente. É uma Master de título que custa 1 de pool. Coloca essa carta no vampiro sabá que você controla com capacidade 8 ou mais, para representar o título único do sabá de regente.
Vampiros podem entrar em combate com este vampiro como uma de-action. Se um vampiro do Sabá diablerizar este vampiro, você move essa carta para aquele vampiro. Eu não sei dizer exatamente se era a carta que todo mundo esperava, mas é uma carta que veio pela última vez também em 30, há 19 anos atrás. Então, com certeza, é um reprint muito bom aí de uma carta antiga que tá tendo acesso agora para os jogadores mais novos. Então, cartinha aqui para transformar seu vampiro num regente com 4 votos. 4 cópias de Relentlessness, Celerity ou Fortitude básico, te dá mais um de Stealth, e com Celerity ou Fortitude no superior, somente utilizável por minions que estão tentando bloquear. Essa tentativa de bloqueio falha, e aquele minion não pode tentar bloquear novamente. Então, no básico, Stealth, no superior, falha block, ao custo de 1 de sangue. Maravilhoso, não tem muito o que falar não. Under Siege, ao custo de 1 de pull, é uma ação com mais um de stealth, única, requer um vampiro titulado do Sabá. Coloca essa carta em jogo aqui com 3 marcadores. Uma vez por ação, um vampiro do Sabá que você controla pode queimar um marcador dessa carta para destravar e tentar bloquear com mais um de Intercept, mesmo que o Intercept ainda não seja necessário. Se essa carta não tiver marcadores, você queima ela. É um bloquezinho mais que necessário aí. Enquanto a Camarilla tem Second Tradition, o Sabá tem Under Siege. Unholy Sacrament, é uma Master que custa 3 de pool e adiciona 3 de sangue a um vampiro titulado do Sabá na sua região incontrolada. Então aí é tipo um Zilla's Valley. Em vez de você adicionar 4 ao preço de 5, aqui você adiciona 3 ao preço de 3. Mas tem que ser do Sabá e tem que ser titulado. Mas é uma acceleration muito forte aqui para os decks de Sabá, principalmente numa cripta bem titulada como essa aqui. 2. Unthinkable Humiliation, cartinha nova aqui também, de potência ou presença. Com potência ou presença básica, minions precisam queimar 1 de sangue ou de vida para continuar tentando bloquear essa ação, ou para bloquear essa ação. E no superior, todos os minions têm menos 1 de intercept. Essa carta é muito legal, porque você dá menos 1 de intercept para todos os minions, e eles ainda precisam ficar queimando sangue ou vida para poder continuar tentando bloquear. Então, cartinha bem bacana aqui. 3 Villain, é uma Master Trifle trivial. Coloca essa carta no vampiro que você controla e escolha entre 2 a 5 de sangue. Remove esse sangue de volta para o seu pool. Cartas que se chamam Minion Tap passam a custar mais 1 de pool para serem jogadas. E Villain custa mais 1 de pool para ser colocado novamente em cima deste vampiro. Então, o primeiro é de graça, o segundo custa 1, o terceiro custa 2. Voter Captivation, somente utilizável depois que o referendo político passou. Este vampiro ganha 1 de sangue para cada voto positivo em cima desse referendo. Então, se o referendo passou por 3, esse cara ganha 3 de sangue. E no superior, como acima, porém você pode mover do sangue que ele ganha 2 de volta para o seu pool. Então, se o referendo passou por 5, você pode botar 2 no seu pool e 3 no minion. Se passou por 7, você pode colocar 2 no seu pool e 5 no minion. E assim, somente. E por último, War of Ages. Cartinha nova também, ação política, é única, requer um vampiro titulado do Sabá. O referendo sucesso diz que você coloca essa carta em jogo, por isso que ela é única. Durante a fase de destravar da sua presa, ela queima 1 de pool. Depois que a sua presa sair, você queima essa carta e ganha 3 de pool adicional. Qualquer vampiro pode chamar um referendo para queimar essa carta com uma ação de mais 1 de stealth, que custa 1 de pool. Cara, essa carta é sensacional. Ela é uma ação política. Ela causa o pool diretamente na sua presa. Se a sua presa não tiver barganha de voto, ela não consegue tirar. Se você tirar a sua presa, em vez de ganhar 6 de pool, você vai ganhar 9. E todo turno é um clock de 1 de dano. E mesmo que ela tenha possibilidade de votos para poder vir tirar essa carta, ainda assim custa 1 de pool. Essa cartinha é sensacional. Então, War of Ages. Então, fazendo uma análise aqui do deck. Nós temos essa cartinha maravilhosa que te dá 3 votos ou tira voto dos outros. E aí, como ela é uma carta de reação, se o cara estiver chamando uma votação, você pode usar com 2 minions diferentes, por exemplo, dando menos 2 votos em toda a mesa, ou mais 6 votos para você, 3 de cada. A Back Forest Base, né, que te garante ali uma ação política todo turno, então todo turno você pode chamar uma ação política para poder ganhar 2 de sangue, combinando com aquelas outras cartas que quando uma ação política for chamada acontece alguma coisa. Carta para poder transformar em cardeal, combate ends causando dano no cara, causa dano no cara e ainda queima location. Essa cartinha aqui é sensacional. Mais um de stealth ali para as ações políticas. Garante ali que um referendo seu passe obrigatoriamente, independente de você ter voto ou não. Menos um de intercept, ou ainda seduz ali um outro minion. Causa 1 de dano ali nos jogadores, com potencial de causar 4. Mais 2 votos ou mais 2 de bleed.
adicionar 2 de sangue para um vampiro de Sabá na sua região incontrolada, ou distribuir 1 para cada vampiro que você tem lá embaixo. Aqui no começo do jogo é sensacional também. Subir um Minion com capacidade de voto alta, já botou uma Power Base Madrid, já chamou ele de sua votação, né, e se garante aí que só o Sabá vota, de quebra ainda vai ficar fazendo o cara perder pool toda a votação que você chamar. Uma carta aqui para poder já deixar um outro Minion com 4 votos. Mais um de Stealth ou ainda falha bloqueio. Acelerador para poder subir os Minions mais rápido. Menos um de Intercept para tudo e ainda precisa pagar para tentar bloquear. E por fim, a War of Ages, essa cartinha aí, que vai ficar tirando recurso da tua presa, sensacional. Esse deck aqui é muito legal, eu acho que foi um dos que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas. Tem uns reprints bem bacanas, e ó, satisfeitíssimo com esse deck aqui. Eu acho que esse deck aqui, se mexer um pouquinho nele, ele vai ficar redondinho. Você pode trabalhar com essa cripta mesmo, ou mesmo trabalhar com as criptas mais antigas, em bons cardeais antigos. Né, fazer um La Sombra, Sabá de voto, um Bruce the Guy ali. Então tem umas coisas bem bacanas pra poder fazer com esse deckzinho aqui. Deck bem legal, bem bacana, gostei muito do Inner Voice. E antes da gente colocar os Minions na pasta, eu quero só comentar rapidamente como é que foi o nosso selado aqui no último campeonato do último mês. Vocês me pediram para poder fazer esse comentário, falar um pouquinho de como que foi, como que a gente organizou, quais foram as minhas análises referente aos decks, né, o que eu achei, o que eu não achei. Então eu vou fazer um reporte rápido de como foi ter jogado esse campeonato, como é que foram as minhas mesas, e eu falo um pouquinho de cada um dos decks. Nós fizemos um campeonato em 12 pessoas, então nós organizamos 3 decks de cada, então eram 3 Inner Voice, 3 Defense Soul, 3 Kaine e 3 Qatari, totalizando 12 baralhos no total. Nós colocamos um de cada um desses baralhos em cada uma das mesas apenas para 4 jogadores, então 4, 8, 12, 3 mesas no total. Então em uma mesa tinha os 4 baralhos, na outra mesa tinha mais 4 e na outra mesa tinha mais 4. A gente sorteava qual eram as ordens da mesa e sorteava qual jogador utilizaria qual dos decks. Então foi totalmente aleatório em todas as 3 rodadas. Então não necessariamente você jogaria com os mesmos 3 baralhos, assim como você poderia jogar com os 3 baralhos dependendo da sua sorte. Na primeira mesa eu saí com Kaine, predando um Defense Soul e sendo predado pelo Qatari, e o meu cross era um Inner Voice. Essa primeira mesa para mim foi bem difícil, apesar de ter vindo o Crossbreaker, e ele me ajudou bastante, ele conseguiu derrubar um Ashur do Defense Soul logo de cara, então eu já fui de maneira bem agressiva em cima da minha presa, tentando o mais rápido minar nela, antes que o Qatari me eliminasse do jogo. Precisei bater pra trás algumas vezes para poder não ser eliminado, mas foi bem complicado, porque eu não tava conseguindo passar do excesso de aliadinhos, que toda hora eu ficava botando aliado na mesa, consegui controlar o Qatari pra ele não me matar, mas ele me arrancou muito pull nessa brincadeira toda. Acabou que o Inner Voice, ele jogou muito tranquilo, retirou o Qatari com alguma facilidade do jogo. Quando chegou em mim, o Crossbreaker acabou caindo pra torpor, devido ao deck ter gastado muito sangue, não ter vindo nenhum taste, o deck bebe muito sangue, impressionante. Como não veio nenhum taste, eu não consegui recuperar o sangue do Crossbreaker, ele acabou caindo pra torpor, e o Inner Voice, como ele mandava nos votos, ele foi lá, diablerizou, e meu jogo ficou bem ruim e azedou bastante. O Inner Voice acabou me tirando, e depois ele tirou o Defense Soul e acabou rodando a mesa. Então, meu primeiro game, eu fiz ali 0 VPs, não abri muito legal. Na segunda mesa, eu tive a sorte de sair com Kain de novo. Dessa vez, eu estava blidando o Inner Voice e sendo blidado pelo Defense Soul. Foi uma mesa um pouco mais tranquila. Eu fui bem agressivo pra frente, já consegui eliminar os vampiros muito rápidos, coloquei aquela açãozinha que quando você entra em combate, e se o minion não estiver pronto no final do combate, você coloca a carta lá e ele ganha mais um de bleed. Isso fez com que o meu jogo ficasse muito mais rápido. O Crossbreaker veio novamente nesse segundo game, então eu acabei rodando a mesa com um pouco mais de facilidade. Foi ali um fácil 3 VPs, então não tive muita dor de cabeça não. No terceiro game, eu acabei saindo novamente com Kain. Kain me abençoou nesse dia, falou: você vai jogar os 3 jogos da mesa antes da final com Kain. Foi um game que o Crossbreaker não veio de imediato, ele veio na primeira compra de cripta, eu acabei levantando ele rápido com o Unholy Sacrament. Nessa mesa em questão, eu estava blidando o Qatari, sendo blidado por um Defense Souls, e meu cross era um Inner Voice. Foi uma mesa relativamente tranquila também. Eu consegui ir pra frente e inutilizar o vampiro da minha presa muito rápido.
Deixei ela dar um pouquinho de coça no meu cross, mas quando eu senti que pra mim já tava tranquilo, ela já tinha gastado uma quantidade de pulls interessante, eu inutilizei rapidamente os vampiros dela com o Crossbreaker. É um deck que reina sozinho no combate, então ele acaba sendo muito forte no selado por conta disso. Os decks em geral eles têm poucos combat changes, ou não tem muita coisa pra poder conseguir fugir de um cara que bate agravado naturalmente. Então foi relativamente fácil bater ali com o Crossbreaker e conseguir derrubar os vampiros da minha presa, e rodei a mesa com alguma tranquilidade. No final das 3 rodadas, considerando os GWs e VPs, eu fiquei em segundo. Então eu tinha 2 GWs, pela quantidade de VPs eu acabei ficando em segundo lugar. Nós fizemos o sorteio dos baralhos da final e eu caí com Caim de novo. Então no fim das contas eu joguei 4 mesas com Caim na aleatoriedade e da benção de Caim. Nessa mesa em específico, como eu fiquei em segundo, a gente seguiu o padrão de montagem de mesa normal de um campeonato. Então, o quarto lugar colocou os minions dele, que foi um Qatari. O terceiro lugar colocou os minions dele, que foi o Inner Voice. Então, tinha um Inner Voice e um Qatari. Eu precisava colocar a minha cripta entre um desses dois. Ou eu blidaria o Qatari, ou eu seria blidado por ele. Então, precisava tomar essa decisão. Eu acabei escolhendo blidar o Qatari. Porque na outra mesa que eu fui blindado pelo Qatari, ele me colocou uma pressão e não foi legal, eu acabei perdendo a mesa, fui lá na primeira. Então eu achei que quando eu blindei o Qatari, eu me senti um pouco mais confortável. Então se eu conseguisse inutilizar os vampiros dele ao ponto dele não fazer o VP rápido, eu poderia fazer esse controle do Bleed Stealth, eu não teria um Bleed Stealth nas minhas costas, e aí eu conseguiria jogar com um pouco mais de tranquilidade. O último a escolher foi um Defensor. Ele acabou se colocando como meu cross. Então ele era predado pelo Qatari e predando o Inner Voice. Então ficou Kaine predando, Qatari predando, Defensor predando Inner Voice. Essa foi uma mesa um pouco mais complicada, não veio o Crossbreaker. Na verdade a minha cripta inicial ela foi muito ruim, eu abri o jogo de maneira muito complicada, eu abri até sem um pouco de esperança, pra ser sincero. Eu comecei levantando o minionzinho de cap 3, de cap 4, os minions minimamente interessantes não vieram, eu tive que passar ali 2 turnos comprando carta da cripta, e isso me atrasou bastante. O Inner Voice que tava atrás de mim já foi colocando a Master, que quando ele faz uma votação, eu queimo um de pool, ele subiu a Vaceslava lá, que quando eu perco pool numa ação dela, ele ganha pool, então foi bem complicado. Eu não consegui segurar o Qatari, então o Qatari ele foi sem freio pra cima de Defensors, que acabou não conseguindo segurar também. O Inner Voice acabou batendo pra trás um pouco também, e com isso o Defensors foi o primeiro a rodar da mesa, e o Qatari fez o primeiro VP da mesa. E com isso ganhou mais 6 de pool, então minha presa já tava com mais 6 de pool. Eu consegui comprar a Samita, aquela que tem mais 1 de força, e vampiros contra ela precisam pagar, vampiros mais jovens contra ela precisam pagar sangue pra poder usar cartas. Ela foi o meu trunfo, assim, ela na verdade foi a carta que me salvou. Com este minion eu consegui ir um pouco mais agressivo pra frente. Um conjunto de disciplinas dos meus vampiros da cripta, eles não estavam legais, mas eu acabei conseguindo controlar os Qatari, porque eles não estavam conseguindo passar do Inner Voice, e o Inner Voice veio muito agressivo pra cima de mim. A minha sorte foi que eu consegui várias reações pra poder acordar meus minions e tudo, e eu consegui comprar uma Yapper Court. Quando eu consegui resolver ela, foi um pouco mais tranquilo, porque os minions, de maneira geral, a gente tá falando de endgame, os minions já estavam com um sangue um pouco mais defasado. Eu consegui tirar o Qatari da mesa, ficou somente eu e o Winner. Então, eu tinha um VP e o Qatari tinha um VP. O Winner, se ele ganhasse, ele fazia 2 VPs e ganhava o campeonato. E se eu ganhasse, se eu conseguisse tirar o Winner, eu ficava com 3 VPs e o GW também levava o campeonato. Então, era uma luta ali de quem conseguisse tirar o outro, acabava o jogo. A partir disso, quando a Yapper Court quando eu resolvi a Yapper Court, foi um pouco mais tranquilo, porque ele parou de chamar as votações com a mesma frequência que ele estava chamando, e um Kaine ainda é muito forte. Kaine não dá pra dar bounce, não dá pra reduzir, então 3 de dano seco ali, honesto, é complicado, e ainda tinha a cartinha ali que ele travava pra poder aumentar em mais 1, e aí ele ainda ganhava 1 de pool, então tava bem complicado. Com o Yapper Court, não, eu consegui reduzir a situação, consegui ir derrubando os minions dele, gastei todos os rushes que eu tinha pra tentar derrubar todos os minions dele, fiquei com muito pouco pool, foi por isso aqui, assim, realmente pra poder morrer, mas no momento em que eu consegui derrubar todos os minions dele, ele não tinha como trazer outros minions, ele ainda tinha mais pool que eu, mas não ia dar tempo de influenciar, eu já tava ali com 3 minions e acabei levando a mesa. Então essa foi o reporte do campeonato em si, do selado.
Análise rápida dos decks. Não vou me adentrar muito, não. Depois a gente pode até fazer um vídeo separado sobre isso. Kayn, como eu disse, é muito forte, ainda mais porque ele reina sozinho na parte de combate. Então, como nenhum dos outros decks tem cartas de combate, ele acaba se sobressaindo. Tem só aquela Ministry que... Ou mulherzinha maliciosa que não dá pra ir contra ela, porque ela paga um de sangue e dá um Combat Ends, né? Na falta de um Immortal nesse formato, ela acaba sendo muito evasiva. Mas assim, tirando ela e o Combat Ends que stuna, que é bem chatinho também, de maneira geral, o baralho ele reina sozinho em combate. Então entra em combate, o outro cara vai cair e você não. E se o outro cara não cair, você seca ele e você está muito na frente nesse sentido. Então achei Kayn muito, muito forte. Em segundo lugar, pra mim, ficou o Inner Voice. Como eu disse, o Kayn ainda é muito honesto. Então um Kayn de 3 de dano e 1 de dano essa é uma carta simples, mas é uma carta que resolve, é uma carta que tá lá pra virar jogo mesmo, ainda mais no seladinho dessa. Apesar de todas as criptas terem vampiros titulados, mas o Inner Voice ele conseguiu votar praticamente tranquilo em todas as mesas, assim, sem dor de cabeça. Claro, dentro do selado, a carta que só Sabá vota é inútil, então assim... Os decks, eles têm umas cartinhas mortas também. O Kayn tem uma de manobra, que é uma carta morta dentro do selado. Porque ninguém manobra dentro desses decks. Então, é uma carta que toda vez que... Na primeira mesa, a que eu perdi, inclusive, eu fiquei segurando ela na mão, porque eu não sabia, não tinha certeza se tinha manobras nos outros baralhos, e não tinha. E eu acabei segurando uma cópia dela por um tempão, assim, podia ter descartado logo. Nos outros jogos, toda vez que ela vinha, eu já descartava de imediato. Então tem algumas cartinhas mortas dentro do baralho, mas nenhum fim do mundo. Essa... que só Sabá volta é uma das mortas do Inner Círculo, do Inner Voice. Mas o deck é muito forte ainda. Eu gostei muito, assim, eu acho que é um deck que tem muito potencial. Em terceiro lugar eu coloco o Death and Soul. Como o deck faz muito aliadinho, se você perder o controle da taxa de natalidade ali, ele vai colocar muito minion na mesa, e às vezes você quer agir, você quer ir agredir o cara, e você não consegue porque tem um zumbizinho chato na frente. Então você perde um turno inteiro, o deck não é multi-action, então você vai lá, perde seu turno, gasta sua carta, vai entrar em combate, o zumbizinho pega. Beleza, você mata o zumbizinho, mas na volta tem outro. Então ele acaba ganhando pelo cansaço. Mas é um deck legal, é um deck com potencial. Você tem que derrubar o Ashur o mais rápido possível, porque se o Ashur ficar no jogo, atrapalha muito passar por esse deck depois. O Ashur ele dá uma boa desequilibrada no selado. Mas é um deck bacana. Faltou só um pouco de força pra ir pra frente, pelo que eu senti. O Qatari eu acabo deixando em quarto lugar na parte de selado. O deck é legal, mas os minions são quebrados. As disciplinas parece que não casam. Nem todo mundo tem presença, nem todo mundo tem fortitude. Aí a carta exige presença ou fortitude, o minion não tem nenhuma das duas. Ou a carta exige 2 disciplinas e o minion só tem uma no superior, não tem as duas. Então parece... Foi a cripta mais quebrada que eu senti, foi a cripta dos Qatari. E quando você monta um Blitz Stealth... Não, é só um exemplo, tá? Não entenda isso como uma proporção áurea, não. Sei lá, se num Blitz Stealth comum você coloca 30 Stealths, nesse pré-montado, ele é um pré-montado, ele é a base do deck, ele tem, sei lá, 12. Então, assim, é menos de 50% do que você colocaria. Então, por mais que o deck se porte relativamente bem no começo, ele perde gás e não consegue passar. Ele faz um VP, é deck de um VP, no máximo. Pra ele poder rodar a mesa no selado é mais complicado. Mas é um deck bacana também, é um deck com potencial, dá pra mexer nele e deixar o deck redondinho, mas pro selado falta mecânica, falta carta e principalmente falta minion, eu acho. Não sei se também nas mesas que eu tava, a galera deu muito azar de levantar os minions quebrados, mas pelo que eu senti observando o deck, eu não tive a oportunidade de jogar com o deck. O deck é extremamente quebrado na questão das disciplinas. Então é isso. Primeiro lugar, Kayn, foi o deck mais forte, mais consistente, mais redondo. Depois Inner Voice. Pra mim, perde muito pouco pro Kayn. É só porque como o Kayn é um deck de combate, ele acaba reinando sozinho. Depois o Death and Soul, pelo fato dele fazer muito bichinho. E por último, Qatari, que é um deck que é forte, mas é forte pra uma pessoa. Pra chegar na segunda pessoa, ele acaba não conseguindo. Então esse foi um resumão de um reporte de como foi o nosso campeonato. Foi muito legal, foi muito divertido, adorei jogar esse seladinho. É bom dar uma quebra no padrãozinho, né, dos nossos campeonatos. É bom sair um pouquinho do dia a dia, dos decks construídos e entrar na base dos pré-montados. Eu gostei demais, foi muito bacana. Recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de jogar o selado, joguem, seja
com um deck específico, ou seja, na aleatoriedade como a gente fez. A gente optou pela aleatoriedade porque a gente achou que seria mais democrático, do tipo, se a gente visse, por exemplo, que Caim é mais forte, e você fosse lá e escolhesse Caim 3 vezes, poderia estar um pouco na frente. Se for aleatório, pelo menos assim, todo mundo teve a chance de sair com o deck e tal. Então, eu achei que deu super certo. A galera que tava lá, de maneira geral, também, eu ouvi só elogios em relação ao campeonato. Acredito que a grande maioria gostou. Não, pelo menos assim, ninguém me reportou nada que não tenha gostado do estilo de campeonato. Mas foi muito divertido, recomendo fortemente. E agora sim, vamos colocar os últimos minions na pasta e fechar esse unboxing aqui em 4 partes. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aqui. Antes da gente finalizar o vídeo, vamos colocar os minions aqui na pasta. Bora lá? E agora, só pra gente poder finalizar, colocar os nossos minions de Inner Voice aqui na pasta. E se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado pela paciência, pelo interesse. Eu te convido a deixar um like caso você ainda não tenha deixado. Te convido a se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito. A sua inscrição e o seu like me ajudam bastante a entender que esse conteúdo é legal para vocês. Me ajuda e me motiva a querer continuar correndo atrás de produtos para unboxings, novidades, conteúdo para gravar aqui para vocês. Então, eu gostaria muito de fazer esse vídeo aí para vocês. E agora vamos colocar os últimos minions do Sabá que faltam, e a galera aqui do Inner Voice, Power and Inner Voice. Vou começando aqui com o Ankabetsi. Exton. Beseg. Venceslava. Damian. Lika. Lily. Asha. Aradia. Concórdia. Aie. E com isso, a gente finaliza aqui todos os minions de Sabá. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa sequência com os 4 vídeos, com os 4 unboxings. Te convido aí a comentar o que você mais gostou, qual foi dos decks que você mais teve interesse, qual que você pretende pegar, ou qual que você pegou, quais que você ainda quer montar. Mas bora conversar aí nos comentários de vocês, pra gente poder bater um papo aí e seguir aí pro próximo vídeo. Obrigadão, valeu, vejo vocês na próxima, valeu e fui!